Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem. Hoje nós vamos bater um papo bem informal. Estou até aqui, ó, tranquila, de boa, no meu sofá, no meu sofá, pra gente conversar sobre isso. Estou com o microfone porque eu tô até um pouquinho afastada da câmera, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas atribuições, né? O que eu estou fazendo no momento como assistente social nesse mês de abril. Tô gravando pra vocês no dia 8 de abril e vai demorar um pouquinho pra sair pra vocês. E aí a minha meta é todo mês gravar esse tipo de vídeo pra contar pra vocês o que eu tô fazendo no meu trabalho naquele mês, quais são as minhas demandas, as minhas tarefas, né? E aí esse vídeo vai ser bem um bate-papo mesmo, bem informal, por isso que eu estou aqui no conforto do meu lar. Ali atrás tá tudo bagunçado, mas vocês não reparem, entendeu? Aqui é uma conversa de amigos. Então, eu quero conversar com vocês, né, um pouquinho. Então, vamos lá, né? Primeiro de tudo é que eu sou assistente social no CRAS. Daqui a pouco, no final do ano, já vai fazer um ano que eu estou trabalhando no CRAS e passa muito rápido, gente. Mas, enfim, eu sou trabalhadora do CRAS, no município aqui que eu moro. E aí, eu sou assistente social já acho que vai fazer uns 6 meses por aí já. E aí, no início, é sempre um pouco mais tranquilo, né, a rotina de trabalho como assistente social, porque você está conhecendo ainda o local, o espaço, as pessoas, enfim. É um momento ali de adaptação. Só que aí, depois que passam alguns meses de trabalho, você já passou desse período de adaptação, você já tá ali no trabalho mesmo, entendeu? E no início, eu achei o trabalho muito tranquilo. Tudo bem que eu vim da saúde, que era o caos. Então, por si só, o trabalho no CRAS já é mais tranquilo. Só que ser um trabalho mais tranquilo não quer dizer que seja um trabalho fácil, tá? Porque no CRAS que eu atuo só tem 4 assistentes sociais contando comigo, tá? Então tem 2 assistentes sociais de manhã, 2 assistentes sociais à tarde. E aí, teve até um momento, acho que no início desse ano, que desses 4 assistentes sociais, 2 entraram de férias. Então só tinha 2 assistentes sociais pro CRAS todo, sabe? Para as demandas do CRAS todo. Então ficou um pouquinho ali mais cansativo, principalmente na parte dos atendimentos, né? Mas enfim, no final deu tudo certo. E aí, então, a gente tem uma equipe bem reduzida, dado o local que o meu CRAS está localizado. Ele está localizado em uma área que tem bastante morros, palafitas, enfim, é uma população ali em bastante situação de vulnerabilidade social. E isso influencia, né, impacta diretamente no próprio serviço, nas demandas do serviço, na quantidade de demandas e por aí vai. Agora em abril, eu tenho bastante coisinhas para fazer. Eu vou até, inclusive, abrir aqui a minha agenda do CRAS, porque eu já vou falando com base na realidade mesmo, mostrando pra vocês. Óbvio, não vou mostrar minha agenda, porque tem o nome de usuários aqui, mas vou contar mais ou menos pra vocês as coisas que rolaram, né, até então, que estão rolando. Ó, bem de longe, só pra vocês verem, esse daqui é o meu calendário de janeiro. Podem ver que todos os dias tem coisa escrita pra fazer. Fevereiro também. Tudo bem que eu tô mostrando que nem minha cara, né? Mas é porque não quero mostrar as informações que tá aqui. Mas só pra vocês verem que isso, assim, todo dia tem coisa pra fazer. Tinha coisa marcada pra fazer, tá? De março também. E agora a gente tá em abril. Em abril, pra vocês terem ideia, hoje é dia 8 de abril. Estamos na segunda semana de abril. E eu tenho coisa anotada pra fazer todos os dias, exceto no dia 24 e dia 30 de abril. O resto tá tudo marcado com coisas pra fazer. Então, a rotina de trabalho nesse CRAS, é claro que cada CRAS é uma situação, é uma particularidade, mas acho que no geral, se você teve experiência aí com um estágio ou como assistente social, você pode me contar no geral, nem só na parte da assistência, mas no geral. As demandas de trabalho são bastante, vocês veem os profissionais sobrecarregados, essas coisas assim? Comentem aí que eu quero saber, pra eu saber se é só eu, entendeu, ou não. Mas enfim, em abril eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Ontem, na segunda-feira, eu fui para uma palestra. Hoje vai ter palestra lá no CRAS mesmo sobre o CAD único. Então, as pessoas que vão fazer a primeira vez o cadastro único, vai ter um técnico de nível médio lá, acho que é estagiário até, enfim, vai ter um profissional lá fazendo a palestra sobre o primeiro CAD único, explicando o que é,
a importância do CAD único, etc e tal, e nós, como os técnicos, né, como os assistentes sociais, nós vamos estar ali apoiando a palestra, para caso as pessoas tenham dúvida, a gente conseguir responder. Na quarta-feira amanhã, eu tenho um atendimento 1h30, e eu tenho também algumas visitas domiciliares para fazer, relacionado à suspensão do Bolsa Família, que nós vamos conversar daqui a pouco. Na quinta-feira, eu tenho uma reunião de manhã com a Defensoria da União, é tipo uma palestra, digamos assim, pra gente se alinhar como rede e com a Defensoria, principalmente em casos relacionados ao INSS, que a gente tá tipo assim, eu quero matar o INSS, porque tá chegando muita gente no CRAS, idoso, querendo fazer o EPC, só que a gente não pode fazer o EPC por eles, porque é uma responsabilidade ali, tanto que se você liga no INSS e você pede pra fazer o BPC de uma pessoa, a pessoa tem que falar que tá autorizando você a pedir, então é todo um negócio e a gente não quer se meter nisso, né? Então a gente não pode fazer o BPC pra pessoa, a gente pode só orientar. E o INSS, ele não tá tendo atendimento, como que o público-alvo são idosos, são pessoas com deficiência e eles não conseguem atender essa população que precisa tanto de um amparo quando se trata da tecnologia, sabe? Mas enfim, já tô me estressando aqui. E na sexta-feira eu tenho acolhimento, né, que o CRAS também... Vamos conversar uma coisa de cada vez, que eu já tô aqui me ficando pé da vida. Vamos conversar uma coisa de cada vez, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu trabalho 4 horas por dia. É pouco tempo. Mas eu acho que se eu trabalhasse 6 horas por dia, ainda assim eu ia ter muita demanda que eu não tava conseguindo suprir ali no momento. Por quê? Porque eu trabalho no PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, enfim, é o PAIF. E aí, nesse PAIF, eu tenho, atualmente, acho que eu tô quase batendo 30 famílias acompanhadas. Dessas 30 famílias, cada família tem uma composição familiar. Então, tem família que tem 3 pessoas só, tem famílias que tem 5, tem famílias que tem 9 pessoas, né? E você, no PAIF, você não acompanha o indivíduo, você acompanha a família por um todo. Então, por exemplo, tem uma usuária que eu tô acompanhando ela tem uma família bem numerosa, e recentemente a filha dela, de 10 anos, ela relatou, né, averbou ideias de ideação suicida. Então, ela tem 10 anos e ela falou que ela queria, entendeu? E aí, se a gente fosse pensar só no indivíduo, eu iria estar atendendo só a mãe, as demandas da mãe. Mas como é o pai, a gente atende a família toda em seu contexto integral. Então, eu não atendo só a mãe, eu atendo a filha, o filho e por aí vai, né? E aí a gente fez até um atendimento, enfim. A gente tá lidando com essa situação em conjunto. E, então, são muitas famílias para acompanhar no PAIF. Pensa aí, 40 famílias por técnico, para mais, para menos. Eu tô chegando nos 30, provavelmente vai chegar a 30, porque tem a questão da suspensão que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas os técnicos lá já estão em torno de 40 famílias. O que é péssimo, né? Obviamente, a gente não consegue lidar com tudo isso de família, a gente não consegue suprir essa demanda com tanta qualidade quanto seria menos família, mas a gente faz também o que pode, né? E eu quero conversar isso com vocês também, de fazer o que pode, sabe? E aí, tem essa situação. Além disso, o CRAS é porta aberta agora. Antes, você queria passar por um atendimento técnico, a gente agendava e assim a gente tinha um controle maior das pessoas que viriam e tal. Agora que é porta aberta, a gente não tem tanto, pelo menos inicialmente a gente não estava tendo tanto esse controle de pessoas. Então, teve dia que, tipo, veio 9 pessoas e foi o caos, entendeu? E agora que a gente tá colocando alguns limites, porque também a gente não pode fazer com que o atendimento seja péssimo, né? Que perca a qualidade. Porque dentro do serviço social, e eu tava até conversando com uma menina no Instagram sobre isso, dentro do serviço social, o nosso trabalho não é quantitativo, a gente não consegue contabilizar tanto. É um trabalho mais qualitativo, mais subjetivo, entendeu? Então, não tem como eu pegar 10 pessoas e atender 10 pessoas ali em 20, 30 minutos, porque é uma demanda de trabalho que precisa mais de atenção, precisa mais de um acolhimento, é um trabalho diferente, entendeu? Então, a gente tava com essa questão da porta aberta bem complicada, mas estamos conseguindo ajustar dentro do possível. E aí já tinha essa primeira demanda, a gente chegar no dia do atendimento e não saber quantas pessoas que poderiam estar ali. Então, na sexta-feira passada, se eu não me engano foi na sexta,
Quando deu 2 horas da tarde, já bateu 6 pessoas. 6 pessoas, eu acho que assim já é o auge da quantidade de atendimentos por dia, se você quer fazer um atendimento com calma e respeitoso, né? Enfim, tem esse primeiro ponto. A gente tá lidando com demandas de porta aberta. Então a pessoa vem e a gente tem que atender. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a suspensão do Bolsa Família. A coordenação, não a coordenação do CRAS, a coordenação em outras instâncias na parte da gestão, quer que nós façamos busca ativa dessas pessoas que estão em suspensão. Quando está em suspensão do Bolsa Família, a pessoa deixa de receber por 2 meses porque ela descumpriu ali alguma exigência do programa. Então, por exemplo, está com baixa frequência escolar de uma criança ou adolescente e ela foi ali suspensa. Então, ela perde o dinheiro dos 2 meses dali. E aí, quando acontece essa suspensão, no extrato bancário, a pessoa já é orientada a ir até o CRAS, ver o que aconteceu, por que suspendeu, qual a demanda. E quando chega essa situação pra gente, a gente abre o acompanhamento do PAIF. Então, a gente vai entender o motivo da suspensão e a gente vai apoiar ali aquela família a não reverter essa situação, porque quando tem suspensão não tem como reverter, você vai ficar os 2 meses sem mesmo, mas para auxiliar aquela pessoa para que aquela condicionalidade que foi descumprida não aconteça novamente para ela ter uma nova suspensão. Então a gente vai apoiar ali, digamos que por 2 meses, isso depende da demanda da família, mas em tese a gente vai acompanhar por 2 meses, mas pode ser 6, enfim. A gente vai acompanhar ali pelo período que aquela família está em suspensão. Porque no momento que ela está em suspensão, ela entra também em desproteção social. Porque imagina, você vai receber o seu benefício, você está contando com aquele dinheiro e chega lá que você está suspenso, que você perdeu 2 meses de renda. E a maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas que eu já atendi no CRAS, que recebem Bolsa Família, é a única fonte de renda daquela família. Tem gente que paga aluguel, enfim, é todo aquele caos. Então a pessoa fica desprotegida mesmo, fica em uma maior situação de vulnerabilidade da qual ela já tá, porque ela recebe o Bolsa Família, né? Então a gente abre esse acompanhamento da suspensão e acompanha a família para tentar fortalecer ela nos quesitos que estão ali sendo descumpridos. Então a gente tem as pessoas do PAIF que nós já acompanhamos, as famílias que nós já temos como referência. Nós temos o atendimento em porta aberta, que podem chegar novas demandas para um acompanhamento do PAIF e aumentar o número de famílias que são acompanhadas. E, além disso também, nós temos todas as demandas em si do PAIF. Então, tem que fazer contato telefônico, tem que conversar com as famílias, tem que responder as famílias no WhatsApp quando elas chamam, tem que fazer visita domiciliar quando você achar necessário, tem que enviar relatório para a rede, conversar com a rede, discutir o caso com a rede. Então, tem muitas questões. Nessa família que eu falei, que a criança de 10 anos está com ideações suicidas, eu fiz um atendimento com a mãe, a gente conversou por telefone, ela me contou a situação, eu fiz um atendimento com ela em conjunto com o serviço de convivência, com o técnico do serviço de convivência, porque essa menina, ela estava participando do serviço de convivência e ela começou a faltar. Então, a gente fez um atendimento conjunto, falou a importância do serviço de convivência, pra gente estar mais próximo também dessa criança, criar um vínculo com essa criança e conseguir também conversar com ela, né? Pra ver o que ela tá sentindo, como tá sendo o comportamento dela, essas coisas assim. E também fortalecer a família em como a mãe lidar com isso. Além disso, ela tinha um atendimento psicológico na UBS, aí eu entrei em contato com a UBS, com a psicóloga que ia atender ela, expliquei a situação, ela fez o atendimento e eu tenho que retornar com ela para ver como que foi esse atendimento na visão do técnico. Aí também, depois do atendimento, eu conversei com a referência familiar, perguntei como que foi ali o atendimento psicológico e quais foram as orientações. Então, ela foi orientada a levar a menina no CAPS IJ, né? Que é Infanto Juvenil. Então, eu já sei que ela vai passar lá no CAPS. Aí, eu dou em torno, assim, de mais ou menos uma semana, peço pra pessoa me avisar, quando ela for levar a menina no CAPS. Quando ela levou a menina no CAPS, eu vou perguntar o quê? Como foi lá no CAPS, quais foram as orientações, o que eles falaram. Se for preciso, eu entro em contato com o CAPS para discutir o caso. Então, vocês percebem que isso eu tô falando só de uma família? Imagina as demandas de 40 famílias, 30 famílias, entendeu? Então, essa rotina por si só do CRAS, eu acho que é muito da assistência, né, em si, eu acho que é muita demanda para um técnico só, para o nível
né, de corpo técnico que nós temos no momento, que são só 4, né? 4. Fora isso, nós temos a questão da suspensão, né? Então, a suspensão foi uma exigência também de fazer busca ativa. Então, tentar contatar essas pessoas por telefone, tentar fazer visita para ir atrás dessas pessoas e chamar elas por serviço. Eu acho que é importante isso também. Nem todo mundo consegue acessar o serviço, né? Mas isso funciona quando nós temos corpo técnico para isso, tá? E eu tô conversando isso com vocês porque eu tenho certeza que acontece em outros CRAs também. Então, a gente recebeu uma lista, cada técnico ficou com 25 famílias, e aí a estagiária nos apoiou e ligou para todas as famílias, e a gente decidiu, eu e o técnico que trabalha à tarde, né, a gente, como trabalha ali em conjunto, nós decidimos ligar para essas famílias e convidar elas para uma palestra relacionada ao Bolsa Família. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é o CadÚnico, por que tem que manter atualizado, sobre o Bolsa Família em si, então o que é o programa, quais são as E aí nós vamos falar também sobre os requisitos do Bolsa Família, enfim, a gente vai contar tudo. A advertência, bloqueio e suspensão vai ser uma palestra educativa mesmo, e junto nós vamos entregar um panfleto também falando da advertência, bloqueio e suspensão. Essa palestra, quem está preparando sou eu e o outro técnico, o outro assistente social. Então, a gente que vai dar a palestra para essas pessoas, a gente que fez o slide da palestra, a gente que está organizando a palestra em si, a gente fez o folderzinho, o panfleto para entregar. Então, além de todas as outras demandas, a gente sentou em conjunto para ver essa questão da suspensão. Então, a gente ligou para várias pessoas, convidou para a palestra e temos a palestra pronta, né? Na verdade, assim, não é nem palestra em si, porque eu acho que palestra é algo chato, só a pessoa falando. É uma roda de conversa que nós vamos ali conversar sobre isso, né? As pessoas que vierem, nós vamos abrir o acompanhamento do PAIF, porque a pessoa vai estar em desproteção social, já que ela está em suspensão. E aí, as pessoas que nós tentamos ligar e não conseguimos, nós vamos tentar fazer visita, falando para elas comparecerem no dia da palestra. Porque assim, é muito importante também ter esses movimentos coletivos, porque primeiro que o usuário entende que não é só ele que está em descumprimento, só ele que está passando por aquela situação, e segundo que também é mais fácil, mais dinâmico o trabalho do que eu pegar cada pessoa individualmente e fazer um atendimento. Então, em conjunto eu faço como posso dizer, eu atingo uma quantidade maior de pessoas. E aí, além de abrir esse acompanhamento, a gente vai falar, alguém quer falar uma demanda em particular, porque às vezes é só uma questão de baixa frequência escolar, que a criança faltou alguma coisa ali, e às vezes a pessoa está passando por uma situação mais particular que ela quer conversar em particular e não coletivamente, né, em grupo. Então, a gente vai falar, alguém quer conversar em particular? Aí a gente vai dar uma data para atender essa pessoa dentro da nossa agenda ali, né? Claro, com prioridade, para entender a situação ali mais particular da família. Então, a gente está também elaborando essa palestra e vão ser 2 dias de palestra, em uma semana e outra em outra semana. Então, tem essa demanda também. Além disso, tem algumas reuniões de rede para a gente discutir entre o CRAS e o CREAS, por exemplo. Vai começar umas reuniões a cada mês com a defensoria. Então, a defensoria vai trazer palestra, né? Os defensores vão fazer palestras relacionadas às temáticas, né, da justiça. Então, parte civil, parte da fazenda, parte criminal. E a gente consegue ali, como rede, estar conversando entre si. Aí, além disso, tem as tarefas do cotidiano. Então, se eu faço contato com uma pessoa e a gente conversou sobre determinado assunto, eu preciso registrar no prontuário, que é à mão. Tem esse ponto também que me dói no coração, mas enfim, a gente tem que escrever os prontuários à mão. E aí, a gente tem que registrar o nosso trabalho, né? Tudo que a gente tá fazendo. Então, se a gente faz uma visita, a gente tem que escrever no prontuário. Se a gente faz contato telefônico, tem que escrever. Se a gente faz um encaminhamento de recurso alimentar, que é a cesta básica, a gente tem que escrever também. Então, tem essa parte dos registros também em si. E tem a segunda parte dos registros, que a gente precisa contabilizar também. Me dói no coração essa parte. Mas nós temos que contabilizar. A câmera descarregou, e aí agora eu tô com ela na tomada. Vou terminar de conversar aqui com vocês rapidinho, porque eu já tenho que ir trabalhar.
Enfim, o que eu tava falando era que, além de todas as coisas que a gente precisa fazer, nós temos também que registrar nosso trabalho, porque mensalmente e trimestralmente temos que preencher duas coisas. Trimestralmente, a gente tem que preencher uma coisa que nós fazemos no final de todo ano, que é planejar as ações durante o próximo ano todo. Então, nesse relatório trimestral, a gente coloca o que conseguimos fazer, o que não conseguimos, os desafios, essas coisas. E aí, todo mês nós temos o RMA. O RMA é uma tabela que nós temos que contabilizar tudo que nós fizemos. Então, se a gente fez visita domiciliar, a gente tem que colocar quantas visitas nós fizemos por mês. Se a gente fez busca ativa, tem que colocar. Se a gente fez atendimento do acolhimento, atendimento do pai, enfim, a gente tem que contabilizar todas as nossas ações. Então, assim, eu gosto e não gosto disso. Eu gosto porque eu acho que é importante a gente ter esses dados, né, esses indicadores, mas eu acho também que a interpretação leva muito em conta. Então, a pessoa pode ver, tipo assim, tá tendo pouca visita domiciliar. Isso não é bom, isso é ruim, mas tem também a opinião técnica. O técnico que decide quando fazer ou não visita domiciliar. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado na interpretação desses dados, né? Mas, enfim, aí a gente tem que também, além de fazer todas as nossas coisas, nós temos que ter um controle das nossas próprias ações. Então, eu tenho, tipo, um diário, né, uma tabela minha, que eu coloco tudo. Então, por exemplo, hoje eu tô indo pro trabalho. Nessa tabela, que é meu diário, né, de trabalho do mês, eu vou colocar lá, que é a data de hoje, as coisas que eu fiz. Então, eu fiz contato telefônico, porque provavelmente vai ter mensagem no WhatsApp, aí eu vou colocar lá, contato telefônico para a pessoa tal. Contato telefônico para a pessoa tal. Vou colocar também apoio, palestra, primeiro CAD único. Enfim, a gente tem que ir colocando todas as coisas que nós fizemos durante os dias do mês. E aí já é mais uma coisa pra fazer. Então, essas coisas assim que eu falei, vocês podem ver que já é muita coisa, sabe? Pensando no dia a dia, é muita coisa, é muito detalhezinho. Então, tem os atendimentos, a gente tem que registrar no prontuário os atendimentos, a gente tem que registrar as nossas ações profissionais, a gente tem que escrever prontuário à mão, a gente tem que participar de reunião, de palestra, elaborar slide, elaborar folder para o nosso trabalho, fazer busca ativa, fazer visita domiciliar. Enfim, é muita coisa. E aí, nesses últimos dias, acho que semana passada, eu tava me sentindo muito sobrecarregada. Eu até desabafei um pouco lá nos stories do Instagram, falando que eu tava me sentindo sobrecarregada e eu tava começando a sentir que eu não dou conta de fazer as coisas. E depois eu também já revoguei esse meu sentimento, mas vamos falar dele, né? Por que eu tava me sentindo assim? Por conta da alta carga de trabalho, muita coisa pra fazer, e eu falei até, acho que nos stories, que se eu ficasse 8 horas trabalhando lá como assistente social em um dia, eu não ia conseguir terminar as coisas que eu tenho pra fazer. Porque é muita coisa, sabe? Que leva tempo. E aí, eu tava começando a ter esse sentimento de, tipo assim, tá vindo cobranças e a gente não tem estrutura pra isso, mas a gente tem que dar um jeito de cumprir. E aí acaba que a prioridade, que são nossas famílias do pai, acabam ficando um pouco mais de lado, porque tem essas coisas mais emergenciais, digamos assim, pra cumprir. Então, eu tava começando a me sentir que eu não tava dando conta das coisas, tinha sempre pendências pra fazer, sempre coisas pra fazer, e eu tava começando, assim, a me sentir sobrecarregada mesmo, sabe, nesse ponto. E uma coisa que eu tenho muito cuidado é que, primeiro, não levar trabalho pra casa, eu levo só de vez em quando, mas o meu expediente de trabalho é lá, então eu vou fazer as minhas coisas do trabalho lá. E outra coisa também é que... Esqueci. E outra coisa também é que eu não quero que a minha qualidade do meu trabalho mude, entendeu? Então, eu tava sentindo que talvez isso poderia acontecer quando, por exemplo, a porta aberta não tinha limite de pessoas. A gente tá colocando um limite agora. Mas, assim, eu ir trabalhar e pode vir 10 pessoas que eu vou ter que me virar pra atender, sabe? E isso afeta a qualidade. Tudo afeta a qualidade, na verdade, do trabalho, né? Alguma coisa ali, quando a gente tem bastante demanda, alguma coisa ali não vai ser tão... não vai ser feita de forma tão atenciosa quanto outras, né? E eu tava muito preocupada com isso, com a qualidade do meu trabalho. E aí eu tinha até comentado com outro assistente social que, assim,
se vir 10 pessoas, eu vou atender as 10 pessoas com qualidade, mesmo que demore, e se não der tempo, é porta aberta, a pessoa vem outro dia e ponto, paciência, sabe? Se tiver reclamação, essas coisas. Porque eu não vou deixar de ter qualidade no meu trabalho, no meu atendimento, pra responder uma demanda quantitativa, por exemplo. Aí, enfim, as coisas até que se ajustaram um pouco na porta aberta, mas ainda tá assim, né? Tem algumas coisas que mesmo estando no serviço público a gente tem que engolir, a gente tem que escolher as nossas batalhas, sabe? Mas enfim, isso acontece em todo local de trabalho. E aí eu tava me sentindo assim, e aí depois eu mesma me dei um break e falei, Julie, vai lá, faz o seu trabalho quando der. Tipo, o quanto der pra fazer naquele dia você fez, e amanhã é um novo dia. Amanhã você tenta fazer e fazer um pouquinho a cada dia. Eu tenho até uma tatuagem aqui. Ai, não vai dar pra ver. Mas enfim, eu tenho uma tatuagem nesse braço aqui, que tá escrito assim, dê um pequeno passo todos os dias. Porque eu sou assim, gente, eu gosto muito de ter o controle das coisas que eu estou fazendo, entendeu? Então, se as coisas começam a sair do controle, eu não gosto, eu não me sinto bem com isso. É algo que eu tô aprendendo. E é algo que eu tô aprendendo na prática, porque eu mesma falei pra mim, tipo assim, eu tô dando o meu melhor no meu trabalho, eu amo o meu trabalho, não entendam mal, gente, eu amo o meu trabalho, eu gosto de estar ali, eu gosto de trabalhar, só que tem dias e dias, né, ninguém é 100% produtivo, 100% perfeito, então eu mesma me dei um break, eu falei, você tá fazendo o seu melhor dentro do possível, e é isso, sabe, não tem mais, se quiserem exigir cada vez mais coisas, a gente tem também que mostrar o nosso posicionamento, falar que isso não tá legal, mas enfim, às vezes tem que fazer e é a nova realidade, sabe? Então eu falei comigo mesmo assim, eu tô dando o meu melhor todo dia, eu tô tentando fazer o máximo que eu posso e eu tô tentando também evitar que essas coisas do trabalho impactem na vida do usuário, sabe? Na minha atenção com o usuário, digamos assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Independente das mudanças, independente de tudo, quem sempre sofre no final é o usuário. Então, se a gente puder remediar isso, evitar isso, beleza, por mais que eu fique sobrecarregada, eu vou dar a atenção e a qualidade que o usuário que eu atendo merece, sabe? Então, eu comecei a me tranquilizar e falar, tô fazendo o que eu posso, tô dando o meu melhor e é isso. Se hoje não deu pra fazer, amanhã eu faço e amanhã eu faço. Tanto que tem um caso, não é urgente, mas chegou um caso, acho que da UPA, e eu peguei o caso, e até agora eu não consegui ver, eu acho que vai fazer um mês já, e até agora eu não consegui, tipo, chamar a pessoa pro atendimento, fazer uma visita, enfim, fazer alguma coisa relacionada àquilo, e eu tô tipo assim, paciência, sabe? Eu li lá o relato da outra técnica, não tem nada de urgente, então é algo que não tá como prioridade no momento, infelizmente, não é algo que eu tô conseguindo dar conta no momento, então vai ter que esperar um pouquinho. Entendeu? E é isso, um dia de cada vez, mas essas são as minhas atualizações, minhas tarefas, competências de abril. Vamos ver como serão as coisas em maio, se vocês quiserem que eu grave todo mês, aí vocês comentem aqui, que aí me lembra também de gravar. Porque eu acho que é interessante também, né? A gente sempre fala da prática profissional. Na faculdade eu ouvia muito que o trabalho da assistente social, tipo, é precarizado, é cansativo, mas que a gente tinha que dar um jeito de fazer, que não sei o que. Essa história meio assim, essa ladainha que eu não concordo, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente dizer, com exemplos, dizer a realidade na realidade mesmo, sabe? Ser claro, ser transparente, ter clareza, né? Então, precariedade de trabalho, sobrecarga de trabalho, mas como, sabe? Como que isso se materializa? E aí eu tô contando pra vocês, tem isso pra fazer, tem aquilo, tem aquilo. Na saúde eu também contava pra vocês, tinha dias que eu não tenho sala, que eu não tinha sala para trabalhar, tinha unidades que eu não tinha nem computador para trabalhar, enfim, eu acho que é importante a gente ter esse pé na realidade também, porque senão a gente entra no mercado de trabalho achando que tudo é flores, tudo é lindo e vamos mudar a vida de todos os usuários, e não é bem assim, gente, pelo contrário, eu acho que no geral nós temos mais sentimentos de impotência, dependendo da situação, do que de resolutividade, sabe? Quando eu acompanho as famílias, algumas eu consigo até estar mais próxima, conseguir dar um apoio a mais, e tem outras que não, né? E dependendo da situação, não tem como mesmo. Eu contei em um dos vlogs passados pra vocês, falando que eu tinha atendido um caso de habitação, que a Defesa Civil deu 5 dias pra pessoa sair de casa, porque iam demolir. E eu, como assistente social ali, tudo bem que eu tava no CRAS, não é da minha competência, né? Mas não tinha nada
do que eu fazer, além de orientar ela a ou procurar uma rede de apoio que ela tenha e ficar um tempo na casa dessa pessoa, ou procurar a Secretaria de Habitação para um atendimento, mas não é como se eles fossem dar uma casa também, né? É mais talvez esclarecer essa questão da defesa civil. E que tem o abrigo para adultos também, né? Que chamam de albergue. Mas enfim, o acolhimento para adultos ali em situação de emergencial, ou pessoa em situação de rua, essas coisas assim. Só que eu acho que dependendo, assim, do caso, da situação, tem muito esse sentimento de impotência, sabe? Até quando a pessoa recebe uma suspensão do Bolsa Família mesmo, tudo bem que ela não cumpriu ali um requisito, mas você consegue ver que às vezes a pessoa, ela nem sabe quais são as condições de direito do programa, sabe? Na prática, eu acho que falta muita orientação também. Então, eu tento ser o mais atenciosa possível com os usuários, com as pessoas que eu faço visita, eu atendo, porque é esse o meu trabalho, entendeu? E eu tento sempre ao máximo não levar meus problemas pessoais pro trabalho. Lá no trabalho é a Julie do trabalho, Julie assistente social, que vai dar conta ali das coisas. Se eu estiver estressada, eu respiro um pouco, mas assim, eu tenho muito claro comigo que independente do que você está passando, o outro não tem culpa. Então não adianta você descontar ou você se sentir estressado e tornar ali um ambiente de trabalho ruim, porque ninguém tem nada a ver com seus problemas, entendeu? Então eu sou muito tranquila quanto a isso. Eu sei qual é o meu papel lá e eu vou fazer ele da melhor maneira. E quando eu chego em casa, eu desabafo com meu namorado, eu respiro fundo, eu faço algo que eu goste e no outro dia estamos lá 100% também. Então, eu acho que é um pouco disso também, sabe? Você pode ter certeza que independente do caos que tiver, quem perde sempre é o usuário. Então, eu não vou deixar que o meu trabalho perca a qualidade, porque eu sei que vai ser prejudicial para o usuário. Então, por mais que eu me sinta sobrecarregada, por exemplo, eu tenho que elaborar uma palestra, eu não consegui elaborar no meu tempo de trabalho, eu tive que fazer em casa o slide, o folder, mas eu sei que isso é uma forma também de auxiliar ali aquele usuário que eu vou estar atendendo, que eu vou estar fazendo a palestra. E é um trabalho também de formiguinha, um trabalho educativo, porque eu poderia trazer individualmente todas as pessoas da suspensão, fazer essa orientação individual e fazer um atendimento que demoraria mais, né? Mas fazer essa parte coletiva também eu acho que traz. É uma forma também de militância, sabe? É uma forma de resistência. Fazer um trabalho coletivo, para todo mundo entender ali que essa situação não é só particularidade nossa, tem várias outras pessoas que também estão passando pela mesma situação. E eu acho que trazer essa forma de palestra, uma roda de conversa coletiva é bom, porque você está fazendo ali uma educação permanente, uma educação continuada ali da população, entendeu? Então, o que eu estou trazendo ali e respondendo dúvidas, eu acho que é um trabalho que tem mais impacto, porque ela vai conseguir contar isso para outras pessoas também que passarem pela mesma situação. É um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Eu acho que coletividade é muito bom. Nem sempre é possível, mas eu acho que é muito importante ter esse trabalho coletivo também, porque aí a gente sai daquela coisa individual, particular, e vai para um status coletivo, de que tem outras pessoas que também estão nessa situação, não é só eu, sabe? Enfim, é um acolhimento diferente, sabe? Acho que é isso, falei até demais. Mas essa é a realidade do momento que eu estou passando como assistente social. No geral, eu gosto do meu trabalho. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu vou fazendo aos poucos, vou fazer como dá. Vou fazendo como dá, mas eu gosto do meu trabalho. E eu acho que a partir do momento que, se chegar em um momento em que esteja ruim, seja aquela luta, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje e eu não aguento mais esse trabalho, eu acho que alguma coisa precisa ser mudada, sabe? Porque a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental também. Então, eu gosto muito de trabalhar, eu fico feliz em ir trabalhar, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo algumas coisas que eu não concordo, ou mesmo se sentindo impotente em algumas situações, sabe? Eu acho que essa é a realidade da assistente social, sabe? Todas as profissões têm suas dificuldades, têm suas precarizações, mas às vezes, assim, o que eu tenho pra oferecer é o meu trabalho, eu como técnica, entendeu? Então, isso não pode mudar a qualidade, independente do caos que esteja em volta. Eu tô ali pra fazer o meu trabalho, eu tenho apreensão, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer da melhor
forma possível que eu conseguir diante das minhas condições ali efetivas de trabalho, sabe? Porque, a última coisa que eu vou falar agora, porque eu acho que assim, a gente fica muito também, tem dois pontos, né? Eu acho que a gente precisa sim, falar das nossas inconformidades, digamos assim, falar o que a gente tá achando, por exemplo, eu não achei, se posicionar. É falar, olha, eu não acho que isso vai dar certo, eu não gostei, claro que tem todo um jeito de falar, mas tipo assim, não concordo com isso, não acho que tá legal, se tiver que fazer, beleza, eu faço, mas não concordo com isso, acho que poderia ser dessa forma, com essa solução. Eu acho que é importante a gente ter o nosso posicionamento também, para mostrar que nós estamos insatisfeitos com algumas coisas, porque só assim a gente tem uma forma de mudar aquela situação, talvez, do que ficar tipo assim, quer saber? É isso mesmo, aqui tá com precariedade, sei lá, aqui não tem um computador pra mim trabalhar, aqui não tem uma sala pra trabalhar, mas é isso, vou aqui fazer meu trabalho e do jeito que dá e ponto, tchau. Eu acho que não é assim também, sabe? Esse conformismo com a realidade, com os problemas estruturais de trabalho do assistente social. Eu acho que esse não é o caminho. Por mais que às vezes a gente canse mesmo de sempre estar batendo de frente, eu acho que é importante a gente ter esse posicionamento de falar, olha, isso não é certo, eu não concordo com isso, a gente precisa mudar isso, ver alguma forma para mudar isso, mas também temos que ter a consciência de que se eu tenho só o meu trabalho para oferecer de bom ali, é isso que eu vou oferecer, sabe? Então, sei lá, eu não tenho um computador bom para trabalhar, mas eu ali como corpo técnico, eu só tenho a oferecer o meu trabalho, minha força de trabalho. Então, eu vou fazer isso da melhor forma possível, dentro das possibilidades, porque senão a gente vai ficar tipo, quer saber, eu não vou fazer aqui o mínimo de esforço porque eu não tenho a estrutura perfeita para trabalhar e então esse local não me merece como trabalhadora e eu vou fazer de qualquer jeito, eu só vou lá trabalhar e tchau. Também não é assim, porque novamente, quem sempre se prejudica no final é o usuário, entendeu? Então eu tenho essa consciência. Então é aquilo que eu falei. Independente da situação, eu vou dar o meu melhor como trabalhadora, porque eu acho que é isso que a população merece, sabe? Por mais que esteja um caos em volta, e eu tenho que me posicionar contra esse caos, eu também não posso deixar de fazer o meu trabalho por conta desse caos. É meio complicado, é meio contraditório, sabe? Mas eu espero que tenha dado pra entender. Eu acho que no final das contas a gente tá ali pra trabalhar e atender o usuário e a gente tem que fazer isso da melhor forma possível dentro das nossas possibilidades. Então é isso, falei demais, mas espero que vocês tenham gostado e eu espero que esse vídeo tenha trazido um pé na realidade mesmo. Não é pra desanimar ninguém, mas eu acho que a gente precisa também saber a realidade do nosso trabalho profissional. E não achem que isso é só da assistente social. Todas as profissões têm suas precarizações, suas dificuldades, tá? Suas lutas, mas eu tô aqui só pra transmitir pra vocês uma transparência sobre o que é ser e como é ser assistente social. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui se você já experienciou alguma coisa do tipo, ou já viu, sei lá, sua supervisora de estágio passando por determinada situação assim, porque eu acho que também é muito legal a gente contar as nossas experiências, né? Fica mais claro pra gente conseguir debater sobre esse assunto e quem sabe um dia mudar essa realidade, tá bom? Então, até o próximo vídeo.